E beleza. Depois que o bolo alimento já passou por todo o processo de deglutição, os estágios de deglutição, ele vai para o estômago. E o que é que acontece com esse alimento lá no estômago? Quando o alimento ele chega no estômago, a esfinge da cardia e o esfinge pilouro, eles são duas características do nosso corpo, da nossa garganta, que está localizado entre o estômago e o intestino. E eles dois, eles são duas características que estão abertas, entendeu? Vamos supor que que a gente tem uma porta e tem a chave, certo? E a esfinge da tardia e a esfinge do piloto é a porta. Elas estão entre o estômago e o esôfago. Quando o alimento chega lá no estômago, é a hora de quê? Da porta se fechar, para que ocorra outro processo, né? Que é um processo chamado já no final, de quimificação, para a produção do químico, para depois esse alimento ele ser direcionado para o intestino delgado, entendeu? Para ele ter mais aproveitamento das substâncias e os nutrientes que são cruciais para o nosso corpo. Então, o que acontece? O alimento chegou lá no estômago, a esfinge cardíaca e a esfinge do piloro, elas se fecham, certo? E com isso, o alimento ele é mantido dentro do estômago. E dentro do estômago, o alimento ele vai sofrer alguma ação. E essa ação, ela é feita pelo quê? Pelo enzima digestiva, chamada aqui, ó, de pepsicina. As proteínas do alimento, elas vão adentrar no estômago e através das pepsinas, ela vai produzir, que é produzida na parede do estômago, ela vai atuar sobre essas proteínas do alimento e transformando em moléculas menores, como são chamadas de peptônias, certo? As glândulas da parede do esôfago também elas vão produzir um ácido, que é esse ácido bem aqui, ó, o ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico, pessoal, ele é responsável por manter o pH ácido de 1,5 a 2, que esse pH ele tem que ser ácido porque senão não atua na atuação dessa pepsina. E com esse ácido atuando na ação da pepsina, ele vai atuar também de modo de que para matar os micro-organismos ingeridos no alimento, certo? Os micro-organismos ingeridos no alimento, micro-organismos patogênicos, que são os mais comuns. E no estômago também fazendo a produção do muco, que vai produzir a parede desses órgãos, certo? Na transformação química final, a gente vai que ocorre no estômago, ela é denominada quimificação. Ou seja, o bolo alimentar ele se transforma em outra massa, que é denominado quimo. Ele entra como bolo alimentar. Esse bolo alimentar, que tem várias proteínas, elas vão ser sintetizadas pela pepsina e vão ser quebradas em partículas menores para depois elas serem atuadas no intestino, certo? No final, esse processo é chamado de quimificação. Ele deixa de ser um bolo alimentar e passa a ser um quimo. Após sair do estômago, eles vão para o intestino delgado, certo? Os movimentos prediásticos do estômago, eles facilitam a atuação do suco gástrico, fazendo com que? Empurrando o quimo para o intestino delgado, certo? Lá no intestino delgado, ele é dividido em 3 regiões, o duodeno, o jejum e o ileno, certo? Em que o duodeno é a região posterior, que mede cerca de 25 centímetros de comprimento. O jejum é a região mediana e o ileno é a região posterior. No duodeno, tem duas importantes glândulas que lançam suas secreções, que são importantíssimas para o processamento de digestão, que é o fígado e o pâncreas, certo? Aqui, ó, fígado, pâncreas. O fígado de uma pessoa adulta, ela tem 1,5 kg praticamente, certo? Então, o fígado ele desempenha várias funções, sendo uma delas armazenamento do glicogênico, síntese da ureia, a partir da amônia, degradação do álcool, ou seja, pessoas que bebem muito, o fígado, aí diz, não, o pessoal está com cirrose. Por quê? Porque o fígado trabalhou demais para degradar as substâncias que tem no álcool,
Então, ele acaba se comprometendo, entendeu? Em relação à digestão, o fígado produz uma substância chamada bile. Essa bile, pessoal, ela não tem enzima digestiva. No entanto, essa bile, ela produz substâncias. E essas substâncias vão impulsionar as gorduras e facilitar a ação de outras enzimas que vão atuar no alimento do interior do duodeno. E além dessas substâncias, a bile também possui bicarbonato e resíduos metabólicos, que ajudam no processo de degradação da hemoglobina. A bile, ela fica armazenada bem aqui, ó, numa vesícula, basicamente aqui perto da vesícula biliar, certo? E essa vesícula, ela lança a bile no duodeno por meio dos ductos coladenos, que é esse daqui, ó. Vai lançar a bile no duodeno por meio desse ducto aqui, ó. Vocês podem observar esse ductozinho aqui verde, entendeu? E a outra substância que a gente tem é o pâncreas, né? Esse pâncreas aqui, ó, esse aqui, ele é importante principalmente para a produção de dois hormônios que participam no seu controle da glicose do sangue. Um deles é a insulina, que a principal função da insulina é reduzir a quantidade de glicose no sangue, certo? E o glucagon, que é levar ao aumento de concentração da glicose no sangue. Por isso que dizem que as pessoas, quando são diabéticas, elas têm que tomar insulina, porque o corpo não produz insulina. Então, aumentar o nível de glicose da pessoa, entendeu? E eles também produzem um bicarbonato e várias enzimas digestivas, que essas enzimas digestivas, elas vão se comunicando com o duodeno por meio de um ducto pancreático. Aqui a gente vai ter a transformação final no processo de digestão. Essa transformação final do alimento ocorre no intestino delgado. Ela é chamada de quilificação, ou seja, o quimo ele passa a ser denominado quilo. E ele contém produtos finais da digestão, além da água e dos sais minerais, ocorre o processo de absorção. E esse processo de absorção, ele é caracterizado principalmente no intestino delgado, que existem inúmeras viscosidades, que a principal função dessas velocidades é aumentar a superfície de contato do intestino com o quilo, que vai favorecer essa absorção, certo? E nessas velocidades existem muitos capilares sanguíneos e linfáticos. Esses capilares sanguíneos, pessoal, eles recebem aminoácidos, glicose, águas e sais minerais. E os capilares linfáticos, eles vão recolher a água, os ácidos gráficos e o glicerol produzidos no nosso corpo. Entendeu? Ou seja, que vai levar todo esse alimento digerido para o fígado, vai ser armazenado, distribuído por todo o corpo, por meio da circulação sanguínea. E um assunto que não pode ser deixado de falar é o controle dos processos digestivos, certo? Os processos digestivos, eles são controlados pelo sistema nervoso autônomo e também pelos hormônios, certo? E percebe-se que tem uma diminuição na interferência do primeiro e do aumento da importância do hormônio, à medida que o processo se torna mais intenso nos organismos. E isso se dá principalmente no processo chamado de insalivação. A insalivação, ela é controlada por impulsos nervosos, ou seja, quando a gente pensa no alimento que a gente quer comer muito, né? Vamos supor, hoje eu tô com uma vontade muito grande de comer um abacate, que já dá aquela água na boca. Ou seja, imediatamente ela vai ser estimulada, o estímulo vai ter estímulos de glândulas salivares por todo o meu sistema nervoso autônomo determinando uma produção de saliva. E essa digestão do estômago ela é controlada pelo sistema nervoso e pelos hormônios. E a presença de alimento na boca estimula o peltatismo do estômago, que é a produção de suco, e a produção também no suco pancreático. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo. Aqui a gente tem um exemplo
da atuação do hormônio de gerelina, GLP-1, em processo de fome e saciedade, certo? Primeiro, a fome ela começa no esôfago, que é quando fica vazio e aumenta a produção do hormônio chamado grelina. Depois, a grelina ela vai avisar o hipotálamo, que a gente já estudou um pouquinho sobre o hipotálamo, fica lá no nosso cérebro, de que precisamos comer. E o corpo pede a próxima refeição. Esse hipotálamo aqui, ele está relacionado principalmente à nossa glândula da hipófise. E 3. Quando a comida chega no estômago, a grelina diminui e sentimos cada vez menos a vontade de nos alimentar. E quando a comida ela é digerida e sai do estômago e entra no intestino, no início, o hormônio GPL1 ele é estimulado e funciona como um freio para o cérebro cessar a fome. Então, a partir do momento em que a pessoa ingere a comida e a quantidade de produção de grelina diminui, e a partir disso a nossa fome também vai diminuir, e quando a gente já estiver totalmente sem fome, ou seja, satisfeitos após comer, o hormônio GPL1 ele vai se avisa lá, ele é estimulado e avisa o nosso cérebro que a fome acabou. Ou seja, comeu e ficou satisfeito após aquela devida refeição. As referências, pessoal, e até a próxima aula.